Há uma inquietação silenciosa que habita muitos de nós. Um peso que carregamos sem perceber. Um ruído constante, quase imperceptível, que nos acompanha mesmo nos dias mais calmos. É como um sussurro que nos diz, sem palavras, que algo está fora do lugar. Mesmo quando buscamos a positividade, mesmo quando repetimos frases de otimismo ou tentamos nos distrair com alegrias rápidas, algo dentro de nós permanece preso. Como se houvesse uma sombra antiga bloqueando a luz. Você já se sentiu assim? Como se estivesse tentando melhorar, tentando evoluir, tentando ser mais leve, mas esbarrasse sempre nos mesmos pensamentos, nas mesmas reações, nas mesmas dores? Não é falta de esforço. Não é falta de vontade. Muitas vezes, é algo mais profundo. Algo que se esconde nos porões do subconsciente. A ciência nos dá uma chave preciosa para entender isso. Segundo o biólogo celular Dr. Bruce Lipton, 95% do nosso comportamento diário não vem da nossa vontade consciente, mas de programas automáticos gravados até os 7 anos de idade. O que isso significa? Que mesmo quando dizemos quero mudar, há uma parte em nós, silenciosa, invisível, condicionada, que responde, não posso, não mereço, não sei como. E ela age primeiro, sem que percebamos. Esse conflito interno cria uma dor surda. A mente consciente quer o novo, o leve, o livre. Mas o subconsciente continua seguindo os mesmos caminhos antigos, como uma agulha viciada em um vinil riscado. E assim nos sentimos presos em ciclos que se repetem. Sabotamos relacionamentos, adiamos decisões, desconfiamos da felicidade, desconectamos da paz. Mas há um caminho. Não um caminho mágico, nem instantâneo, mas um caminho real. Um caminho possível. O neurocientista e pesquisador Dr. Joe Dispenza afirma que, ao tornarmos consciente o que estava inconsciente, começamos a retomar o leme da nossa vida. Quando praticamos a atenção plena, quando observamos nossos pensamentos, emoções e impulsos sem julgamento, começamos a dissolver o poder dos padrões antigos. E criamos espaço para o novo. É nesse espaço que a cura começa. Porque você não nasceu para repetir dores. Você nasceu para lembrar quem é. Para limpar sua mente da poeira acumulada de tantas experiências. Para respirar fundo e, aos poucos, abrir caminho para uma nova forma de viver. Aos poucos. Com amor. Com presença. Com coragem. Como diria Aurelio Santiago, a mente não se limpa com força, mas com consciência. É preciso silêncio para ouvir o que está sujando seus pensamentos. Vamos juntos descobrir esse silêncio e escutar o que ele tem a dizer. O ciclo oculto da negatividade, como sua mente foi programada para o medo. É difícil perceber o que se tornou invisível. A maior parte da negatividade que carregamos não vem de grandes tragédias, mas de pequenas rachaduras que se formaram cedo, quando ainda éramos frágeis, impressionáveis, sem defesas. Nos primeiros anos de vida, somos como esponjas, absorvemos tudo o que está ao redor. Absorvemos gestos, palavras, silêncios. Absorvemos medos que não eram nossos, culpas que não compreendíamos, regras não ditas que nos ensinaram a conter a alegria, a desconfiar do afeto, a esperar o pior. Essas impressões precoces não se apagam com o tempo. Elas se escondem, transformam-se em respostas automáticas, tornam-se filtros invisíveis por onde interpretamos o mundo. E sem perceber, começamos a viver em estado de alerta, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Como se a vida precisasse ser controlada para não nos ferir de novo. Essa programação mental baseada no medo não é uma falha sua. É uma adaptação. Uma tentativa de proteção. Mas ao longo dos anos, ela começa a limitar. Faz com que você duvide de si mesmo. Faz com que você reaja com dureza quando poderia apenas respirar. Faz com que você espere rejeição, mesmo quando há amor. E isso se repete. Repetição após repetição, o negativo se fortalece. Torna-se parte da paisagem interna. É por isso que muitas pessoas, mesmo em busca de espiritualidade, de cura, de sentido, continuam sendo puxadas para baixo por pensamentos automáticos. Elas não são fracas. Elas estão condicionadas. E condição não é destino.
mas precisa ser vista com honestidade. A dor de repetir o mesmo ciclo é o chamado para quebrá-lo. Mas antes de romper, é preciso entender de onde ele vem. E a verdade é que ele começou cedo, quando você ainda estava aprendendo a ser alguém no mundo, quando não teve escolha. Hoje, você pode escolher, mas primeiro, é preciso reconhecer, com carinho, com respeito, com verdade. Como diz Aurélio Santiago, os primeiros capítulos da nossa mente foram escritos por mãos que não eram nossas. Mas agora, a caneta está em suas mãos. Ainda há páginas em branco. 2. A ilusão do pensamento positivo. Porque afirmar não é suficiente. Há algo profundamente frustrante em tentar ser positivo e, mesmo assim, sentir-se tomado por pensamentos escuros. Como se, apesar de todo esforço, algo em nós se recusasse a mudar. Repetimos afirmações diante do espelho, desejamos uma nova vida, tentamos acreditar que tudo vai melhorar. Mas logo ali, nas entrelinhas da mente, uma voz antiga sussurra: isso não é para você. E a esperança se dissolve no silêncio do subconsciente. Essa frustração tem uma explicação. E ela não tem nada a ver com fraqueza, nem com falta de fé. Ela tem a ver com o conflito entre duas forças dentro de nós, a mente consciente e o subconsciente. A mente consciente é aquela que sonha, que deseja, que afirma. Mas o subconsciente, ele é o guardião dos padrões. Ele repete o que foi aprendido, mesmo que seja tóxico. Ele age por familiaridade, não por lógica. E o problema é que o subconsciente é muito mais poderoso em termos de comportamento. Ele governa boa parte das nossas escolhas, sem que a gente perceba. Por isso, o pensamento positivo isolado não basta. Dizer eu sou suficiente não tem força real se, no fundo, há um programa interno dizendo o contrário. É como plantar uma semente em um solo duro, seco, cheio de pedras. A afirmação não cria raiz. Ela escorrega na superfície da mente. E é aí que muitos desistem, achando que não funciona, achando que não adianta tentar. Mas há um outro caminho. Um caminho mais profundo. Um caminho onde a positividade não é uma camada superficial, mas um reflexo de uma reprogramação genuína. Para que uma nova crença se instale, é preciso tocar o subconsciente. E isso exige mais do que palavras ditas no automático. Exige presença. Exige um estado de receptividade, de abertura, de entrega. Estados como os alcançados em meditação, visualização profunda, ou nos momentos antes de dormir, quando a mente está mais maleável. Quando acessamos essas camadas profundas com intenção e repetição gentil, começamos a reescrever os padrões. Aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a parecer familiar. E o positivo deixa de ser uma ideia forçada, para se tornar uma verdade vivida. Como diz Aurélio Santiago, a mente não acredita no que você diz. Ela acredita no que você sente quando diz. 3. A metáfora do jardim. Cultivando uma mente fértil para pensamentos positivos. Imagine sua mente como um jardim. Um campo sensível onde tudo que é plantado, pensamentos, memórias, palavras ou emoções, encontra solo para florescer ou murchar. Desde a infância, esse jardim vem sendo cultivado, mesmo sem sua permissão consciente. Algumas sementes foram lançadas por vozes de cuidado e amor. Outras, por medo, crítica e abandono. Algumas cresceram como flores. Outras, como ervas daninhas que sufocam o novo. A questão é que, muitas vezes, tentamos plantar ideias novas em um terreno que nunca foi limpo. Tentamos semear esperança num solo ainda enraizado em escassez. Tentamos colher paz num campo onde o ressentimento ainda habita. E assim, a transformação não acontece. Não por falta de vontade, mas porque o solo não está pronto. Preparar a mente é como preparar a terra. É necessário remover o que já não serve, arrancar crenças que se tornaram espinhos, abrir espaço. E isso exige coragem. Exige olhar para dentro com sinceridade, com ternura, com o tipo de paciência que um bom jardineiro tem com a terra árida. Porque o que foi plantado sem cuidado pode ser refeito. A terra é viva. Ela responde à intenção. Remover crenças limitantes é um trabalho interno, contínuo,
que pede presença. Não se trata de apagar o passado, mas de deixar de regá-lo com atenção. Toda vez que você identifica um pensamento que nasce do medo, da culpa ou da inadequação, e escolhe não alimentá-lo, você está limpando a terra. Está deixando espaço para algo novo. Mas não basta apenas limpar. É preciso nutrir. Todos os dias. Gratidão, gentileza consigo, pequenos gestos de auto-honra. Essas são as águas e os minerais que fortalecem a nova paisagem interna. E aos poucos, a mente se transforma. Não por força, mas por cuidado. Como diz Aurélio Santiago, a mente é jardim e espelho. Ela reflete o que você cultiva e floresce onde há espaço para a luz. 4. O poder da neuroplasticidade, moldando seu cérebro para a positividade. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro humano era estático, que, passada a infância, nossos caminhos neurais estariam definidos, como trilhas esculpidas na pedra. Mas a ciência moderna revelou algo profundamente libertador. O cérebro é plástico. Ele muda. Ele aprende. Ele se refaz. A isso se dá o nome de neuroplasticidade. E essa descoberta muda tudo. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de criar novas conexões, fortalecer caminhos diferentes, desaprender o que já não serve. E isso significa que, mesmo após anos de pensamento negativo, é possível redesenhar os circuitos internos. É possível ensinar à mente uma nova forma de responder à vida. Mas esse processo exige mais do que intenção. Ele pede repetição. Repetição com presença. Repetição com gentileza. Toda vez que você escolhe um novo pensamento, mesmo que pareça pequeno, e o repete com consciência, você está esculpindo uma nova trilha neural. Toda vez que interrompe uma reação automática e respira antes de agir, está enfraquecendo o velho padrão. Cada escolha consciente é um passo na direção da mudança. Não importa quão sutil ela pareça. O cérebro registra e responde. A prática faz o caminho. Literalmente. Assim como músculos se fortalecem com o exercício, os circuitos do cérebro também se reforçam com o uso. Mas, como tudo que é vivo, isso leva tempo. A mente, como um rio, precisa ser redirecionada com paciência. E esse redirecionamento não é linear. Haverá dias em que os velhos hábitos parecerão mais fortes. Está tudo bem. Persistir é mais importante que perfeição. Mudança verdadeira acontece no silêncio das pequenas repetições. Quando você, mesmo cansado, escolhe pensar diferente. Quando oferece a si mesmo uma palavra de conforto. Quando reconhece que o passado moldou, mas não define. Como diz Aurélio Santiago, o cérebro aprende com o amor o que o medo tentou ensinar com dor. E reaprende quando você escolhe, todo dia, um novo caminho para pensar. 5. A influência do ambiente, cercando-se de positividade. Há uma sabedoria silenciosa no ambiente. Sem que percebamos, o lugar onde estamos, as vozes que escutamos, os olhares que nos cercam, tudo isso conversa com a nossa mente o tempo todo. O ambiente molda emoções, alimenta pensamentos, fortalece ou enfraquece a direção que queremos seguir. Muitas vezes, estamos lutando para mudar internamente, mas nos mantendo em espaços que reforçam o contrário. Você já notou como se sente em certos lugares? Em algumas companhias, há ambientes que nos contraem, nos diminuem, nos desorganizam por dentro. E há outros que nos acalmam, nos inspiram, nos lembram de quem somos. Essa influência é real, profunda e diária. Porque o cérebro é sensível ao que o cerca. Ele espelha, ele absorve. E tudo que o rodeia se torna parte da construção mental que carregamos. Cuidar do ambiente é um ato de amor próprio. Não se trata de viver isolado ou eliminar tudo o que nos incomoda, mas de fazer escolhas conscientes sobre o que queremos nutrir. Pode ser a decisão de passar menos tempo com pessoas que drenam sua energia, ou de reduzir o consumo de notícias que disparam medo, ou, ainda, de criar ao seu redor pequenos espaços que inspirem presença, silêncio e beleza, mesmo que simples. Um ambiente positivo não precisa ser perfeito, mas precisa ser intencional. Um canto da casa onde você possa respirar em paz. Uma música que eleva.
um objeto que conecta você ao sagrado, um livro que cura. São âncoras sutis que nos ajudam a lembrar do caminho, que nos sustentam quando a mente vacila, que oferecem solo fértil para as novas ideias que estamos tentando cultivar. E assim, a mudança não acontece apenas dentro de nós. Ela também é sustentada fora. O mundo ao redor deixa de ser apenas cenário e passa a ser parte do processo de cura. Como diz Aurélio Santiago, o entorno é extensão da mente. Cercar-se de paz é começar a construí-la de dentro para fora. 6. A prática da atenção plena, vivendo no presente para transformar o futuro. A mente costuma viver entre dois extremos, o passado que já se foi e o futuro que ainda não chegou. Em um, revivemos dores, fracassos e palavras que ficaram gravadas. No outro, antecipamos medos, criamos preocupações e nos projetamos em cenários que talvez nunca existam. E nesse vai e vem constante, esquecemos o único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. A atenção plena, ou presença consciente, é o retorno à realidade viva do momento. É quando você sente o próprio corpo, ouve o próprio silêncio, respira sem pressa. Não como uma técnica, mas como um estado de ser. Estar presente não apaga o passado, nem garante o futuro, mas quebra o ciclo. Interrompe a repetição automática. E essa interrupção é o espaço onde a transformação se inicia. Quando estamos presentes, conseguimos perceber os pensamentos negativos surgindo. E, mais importante, conseguimos não nos identificar com eles. Vemos que eles passam como nuvens, e que não somos o céu nublado. Somos o céu. E isso muda tudo. Porque, ao observar sem julgar, ganhamos liberdade. Liberdade de escolha. Liberdade de resposta. Liberdade de não repetir. A atenção plena também reduz a reatividade. Aquela urgência de responder, de se defender, de atacar ou fugir, tudo isso começa a enfraquecer. E, em seu lugar, nasce a clareza. Um espaço interno onde podemos escutar antes de falar, sentir antes de agir, intuir antes de decidir. Essa clareza é ouro, é paz, é sabedoria aplicada ao cotidiano. Mais do que uma prática espiritual, a atenção plena é uma ferramenta de autodefesa emocional. Ela nos protege de nós mesmos, das nossas histórias antigas, dos impulsos herdados. E nos reconecta àquilo que realmente importa. Como diz Aurélio Santiago, a mente presente não foge nem se adianta. Ela abraça o instante e, nesse abraço, transforma o que viria depois. 7. Integração corpo-mente, alinhando emoções e pensamentos para a transformação. Há uma ponte silenciosa entre o que pensamos e o que sentimos, entre o que sentimos e o que nosso corpo manifesta. O ser humano não é dividido entre razão, emoção e carne. Somos inteiros. E tudo que se passa na mente encontra expressão no corpo. Toda emoção não digerida se acumula em alguma parte de nós. Ombros tensos, respiração curta, estômago apertado. O corpo fala. O corpo sente. O corpo lembra. Alinhar mente e corpo é mais do que um ideal bonito. É um gesto de cura. Quando pensamos algo e sentimos o oposto, criamos tensão. Quando dizemos que está tudo bem, mas o coração está em alarde, geramos conflito interno. Esse desalinhamento nos fragmenta, nos cansa, nos afasta da verdade. Por outro lado, quando a coerência emocional, quando pensamento, emoção e expressão corporal caminham juntos, surge uma leveza quase sagrada. É como se, por um instante, tudo fizesse sentido, como se a alma respirasse aliviada. E essa coerência pode ser cultivada através de práticas simples, mas poderosas. Expressar-se com o corpo é uma delas. Movimentos conscientes, como os da dança, da yoga ou mesmo de uma caminhada lenta, podem desbloquear emoções guardadas. A postura também influencia a mente. Ombros abertos, coluna ereta, respiração profunda. Esses pequenos gestos enviam sinais ao cérebro de que há segurança, abertura, presença. E o cérebro responde com mais calma, com mais foco, com mais disposição para o novo. As emoções também ganham espaço quando respiramos com intenção. A respiração é uma ponte direta para o sistema nervoso. Ela calma,
organiza, realinha. Respirar devagar, com profundidade, é um modo de dizer ao corpo: estamos seguros agora. Quando o corpo e mente se reconhecem, nasce uma escuta mais profunda, uma lucidez encarnada. E, nesse encontro, a transformação deixa de ser apenas um conceito e se torna uma experiência sentida, vivida, incorporada. Como diz Aurélio Santiago, pensamentos que não tocam o corpo permanecem como ideias. Só o que o corpo sente pode, de fato, transformar a alma. Conclusão: a chave para a liberdade mental está em suas mãos. Há um momento, silencioso e íntimo, em que a verdade encontra espaço para se revelar. Não como algo imposto de fora, mas como um reconhecimento que vem de dentro. Esse momento nasce quando compreendemos que, apesar de tudo que vivemos, ainda há algo que nos pertence por inteiro: a escolha de como queremos viver daqui para frente. A liberdade mental não é uma conquista rápida. Ela é um caminho, um retorno, um reencontro com aquilo que, em meio a tantos ruídos, jamais deixou de ser nosso. Reprogramar a mente não é apagar a história. É aprender a contá-la de um novo jeito. É deixar de repetir as frases herdadas, os medos absorvidos, as culpas sem dono. É escutar a própria voz entre tantas vozes e escolher acreditar nela. Porque quando você entende que os pensamentos não são verdades absolutas, mas apenas padrões que podem ser remodelados, algo muda. O impossível começa a parecer possível, e a esperança volta a respirar. Mas esse processo exige algo precioso: compromisso. Não com perfeição, mas com presença, com continuidade, com a prática de se lembrar, todos os dias, de que você pode pensar diferente, sentir diferente, viver diferente. Cada pequena mudança é uma vitória. Cada respiração consciente, uma reescrita. Cada gesto de autocuidado, uma semente plantada. E nessa jornada, a inspiração precisa ser constante. Nutrir-se de conteúdos que elevam, cercar-se de pessoas que respeitam o seu processo, buscar silêncios que acolhem. Tudo isso faz parte da travessia. Não porque você dependa de algo externo, mas porque o externo pode sustentar o que está nascendo por dentro. Você não está sozinho. Há um movimento silencioso de pessoas despertando para si. Gente comum, como você, como eu, descobrindo que é possível limpar a mente sem violência, mudar padrões sem pressa, e criar uma vida mais leve a partir do que se sente e não apenas do que se pensa. Como diz Aurélio Santiago, liberdade não é ausência de pensamentos. É presença de consciência diante deles. É quando você escolhe, com amor, o que merece continuar. E talvez esse seja o convite mais profundo: escolher com amor. Escolher, todos os dias, o que merece permanecer dentro de você. O que merece espaço. O que merece florescer. Se essa mensagem tocou seu coração, lembre-se de compartilhar com quem precisa. Curta, comente, inscreva-se para continuar essa caminhada conosco. E, antes de dormir, reserve um instante. Escreva 3 pensamentos negativos que hoje passaram pela sua mente. E ao lado de cada um, plante uma nova visão. Uma semente de verdade. Uma escolha diferente. Porque o processo começa assim, com pequenas sementes plantadas no silêncio da noite. E com a fé serena de que a luz virá.